Essa é a história da Victoria Mitchell, que trabalhava como revisora de texto freelancer há mais ou menos 5 anos. Ela morava sozinha no apartamento de 2 quartos, uma cidade sem pressa no interior, onde os invernos insistiam em ficar, e o resto do ano era só espera pelo próximo inverno. O prédio que ela morava era um bloco de tijolos escuros de 6 andares, sem elevador, erguido lá em 1952. O apartamento dela era o 42, no 4º andar. Ou seja, andava bastante. O apartamento tinha janelas altas que deixavam pouca luz entrar. Tinha teto com moldura de gesso e um piso de madeira que rangia em 3 pontos específicos da sala. Sempre os mesmos, como se o próprio chão tivesse decorado onde doía. Ela acordava às 7, fazia café na prensa francesa, que herdou de sua avó. A rotina dela era a seguinte: mesa da cozinha, laptop, trabalho até meio-dia, almoço rápido, trabalho até às 6. Jantar, livro ou série, cama. Pelo menos era um trabalho home office. A rotina tinha a consistência reconfortante de uma coisa morta, previsível, intocável, mas era dela. O prédio que ela residia tinha cerca de 12 apartamentos. Victoria conhecia quase todos os vizinhos, do jeito que se conhece pessoas com quem se divide paredes, o suficiente para acenar, mas ainda pouco demais para conversar. Por exemplo, o Sr. Peterson no 1º andar, que estava sempre com pelo menos 2 dos 3 gatos no colo. Ou então, o casal de idosos do 2º, que discutia sobre o termostato em volume alto bastante, para que o prédio inteiro soubesse a temperatura ideal de cada um. Tinha também a estudante barulhenta do 3º, o silencioso Sr. Oliveira do 5º, e por fim, a família com criança pequena do 6º, cujo choro às 3 da manhã era o único relógio confiável do prédio. Em uma terça-feira de março de 2017, a Victoria estava na 12ª página de um relatório corporativo sobre logística reversa, quando ouviu os passos pela primeira vez. E não eram passos de quem vai buscar algo na cozinha ou atravessa a sala distraidamente. Eles vinham de cima, do 5º andar, e tinham peso e propósito, ritmados, constantes, como se alguém percorresse o mesmo trecho de chão repetidamente. Para frente, para trás, para frente, para trás. Ela olhou para o canto inferior da tela. Eram 2h15 da tarde. Ela lembrou do Sr. Oliveira e já tinha ouvido alguém mencionar que ele era disciplinado com exercícios. Então voltou ao relatório. Os passos duraram 40 minutos. Depois, apenas silêncio. No dia seguinte, na quarta-feira, os passos voltaram. 2h15. Mesma cadência, mesmo trajeto. Na quinta, de novo. Na sexta, de novo. Não variavam em nada, nem um passo mais rápido, nem uma pausa, nem um desvio. A repetição era tão perfeita que começou a parecer mecânica. Na sexta-feira à tarde, Victoria encontrou a estudante do 3º na escada. Ela tinha cabelo curto, pintado de azul e fones pendurados no pescoço, como sempre. Ei, posso te perguntar uma coisa? Você conhece o Sr. Oliveira do 5º? A garota parou um degrau acima. De vista. Por quê? Tenho ouvido passos lá de cima, todo dia no mesmo horário. Pensei que fosse ele fazendo exercício, mas algo mudou no rosto da garota. Não exatamente uma preocupação. Era mais como quem se lembrasse de uma informação que preferia não ter. Olha, minha mãe mora aqui desde os anos 90. Ela já me disse que ele costumava caminhar todo dia, mas faz uns 3 anos que usa cadeira de rodas. Teve um derrame ou alguma coisa assim. Victoria não respondeu de imediato. A informação entrou devagar. Cadeira de rodas. Tem uma enfermeira que vem todo dia cuidar dele. A garota colocou os fones. Por quê? Tá ouvindo coisa? Victoria forçou um sorriso e desceu as escadas. Naquela noite ficou deitada no escuro olhando para o teto. Se o Sr. Oliveira estava em cadeira de rodas há 3 anos, quem andava 40 minutos por dia no apartamento dele? A enfermeira? Mas o ritmo era constante demais. Ninguém caminha assim, a não ser com intenção. E a enfermeira não teria razão para percorrer o mesmo corredor por 40 minutos sem parar. Foi aí que no sábado de manhã, Victoria subiu ao 5º andar. Bateu na porta do 52 às 2 horas. A enfermeira abriu, uniforme branco, expressão profissional. Uma mulher de meia idade com olheiras fundas. Pois não? Oi, eu moro no 42, logo embaixo. Só queria saber se está tudo bem com o Sr. Oliveira. Está sim, dormindo agora. Algum problema? Victoria hesitou. Ela sabia como ia soar o que ela ia perguntar. É que eu tenho ouvido alguns barulhos, alguns passos, todo dia, às 2h15. Então pensei que alguém pudesse estar precisando de ajuda. A enfermeira não se moveu, mas algo aconteceu com seus olhos. Uma contração mínima, quase invisível. Como alguém que ouve um som, que reconhece e teme. Passos. Isso. A enfermeira olhou para trás, para o interior escuro do apartamento. Quando se virou de novo, sua voz tinha descido meio tom. Que horas são? Victoria checou o celular. 2h12.
A enfermeira respirou pelo nariz, devagar. O apartamento do Sr. Oliveira era o espelho do dela. Mesma planta, mesma moldura de gesso, mesma distribuição de cômodos. Mas onde o de Victoria era claro e organizado, esse era um lugar onde o tempo tinha se sentado e decidido ficar. Ele cheirava medicamento velho e a mofo úmido. Aquele tipo de cheiro que não sai com ventilação porque já faz parte das paredes. Sr. Oliveira estava na cadeira de rodas, perto da janela da sala. Era um homem reduzido. Tinha cabelos brancos e ralos. Uma pele translúcida sobre os ossos que pareciam próximos demais da superfície. Seus olhos estavam abertos, fixos na rua lá embaixo. Mas não havia ninguém olhando por trás deles. Não se moveu quando Victoria entrou. Ele está consciente? Victoria sussurrou. Às vezes. O derrame comprometeu muito. Ele tem momentos, mas são cada vez mais raros. A enfermeira não terminou de explicar, porque o relógio marcou 2h15. E os passos começaram. Victoria sentiu os pelos dos braços se levantarem antes de processar o que ouvia. Porque o som vinha de dentro do apartamento. Era do corredor. Alguém claramente estava caminhando da sala em direção ao quarto. Passos pesados, deliberados, com o peso de uma pessoa real, pisando em madeira real. Para frente, para trás. Victoria olhou para o corredor, mas ele estava vazio. Então olhou para a enfermeira. A mulher estava de pé, ao lado da cadeira do Sr. Oliveira, que tinha as mãos entrelaçadas na frente do corpo. O rosto de quem já passou do medo e chegou a algum lugar pior. Você ouve, Victoria disse. Aquilo não era uma pergunta. Todos os dias, desde que eu comecei aqui. Há 2 anos. O que é isso? A enfermeira olhou para o Sr. Oliveira. O velho não se mexera, mas os seus dedos, esqueléticos e manchados, agarravam os braços da cadeira de rodas, com uma força que não combinava com o resto do corpo. Como se estivesse se segurando em alguma coisa, ou se segurando contra alguma coisa. Eu não sei, mas tem mais. Ela levou Victoria até o quarto. Abriu o armário. Roupas de homem em cabides, camisas sociais, calças de linho, blazer escuros, todas grandes demais para o corpo que o Sr. Oliveira tinha agora. Eram todas cobertas por uma película fina de poeira, menos uma camisa azul marinho pendurada no meio das outras. Essas roupas são dele? Sim, mas ele não veste nada disso há anos. A enfermeira apontou para a camisa azul. Eu organizo esse armário toda sexta, separo por cor, penduro tudo direito. Na segunda, essa camisa está em um lugar diferente. Victoria olhou assustada para a camisa. Parecia normal, engomada, antiga. O tipo de roupa que um homem de outra geração vestiria para sair de casa, mesmo sem ter aonde ir. Ela muda de posição? Sempre, a enfermeira disse. E tem mais. A enfermeira tirou a camisa do cabide e a virou. No colarinho, manchas amareladas, suor seco. Mas não um suor antigo, fossilizado na fibra. Era um suor recente. E a mancha ainda tinha bordas definidas, como se alguém tivesse vestido aquela camisa nos últimos dias. Victoria deu um passo para trás sem perceber. A filha dele sabe? Ela acha que estou movendo as coisas sem perceber, ou que estou inventando. Ela falou colocando a camisa no cabide. Suas mãos estavam firmes, mas a mandíbula estava tensa. Eu não toco nessas roupas. Elas voltaram para a sala, mas os passos continuavam. Para frente, para trás. O mesmo trecho, o mesmo peso, o mesmo ritmo que Victoria ouvia do andar de baixo todo dia, mas agora sem a distância reconfortante de um teto entre ela e o som. Elas ficaram ali, em silêncio. A Victoria observou o Sr. Oliveira. Ele não se movia, não piscava, não demonstrava perceber que havia outras pessoas no cômodo. Mas os dedos dele continuavam apertando os braços da cadeira. Às 2h45 os passos pararam. Victoria saiu do apartamento sem dizer nada. Desceu as escadas e entrou em casa. Ela sentou no sofá e ficou olhando para a parede por um tempo que não conseguiu medir. Na segunda-feira, ela conseguiu o número da filha do Sr. Oliveira com o Sr. Peterson. Ela ligou, e uma mulher atendeu com a voz de quem já aprendeu a esperar mais notícias. Alô? Oi, meu nome é Victoria. Moro no 42, no prédio do seu pai. Ah, aconteceu alguma coisa com ele? Não. Eu queria perguntar uma coisa sobre o seu pai, sobre antes do derrame. Silêncio. O tipo de silêncio que preenche o espaço. O que você quer saber? Só queria saber se ele tinha algum hábito fixo. Algo que fizesse todo dia, sempre no mesmo horário. O silêncio se estendeu. Victoria quase podia ouvir a mulher escolhendo entre responder ou desligar. Ele caminhava. A voz saiu baixa. Todo dia. Das 2h15 às 3. Do quarto até a sala, da sala até o quarto. Cerca de 40 minutos. O médico tinha recomendado por causa da pressão. Victoria então fechou os olhos
Ele usava alguma roupa específica para caminhar? As camisas que minha mãe comprava. Ele dizia que caminhar de pijama era coisa de gente que desistiu. A voz da mulher tremeu. Por que você está me perguntando isso? Victoria agradeceu e desligou. Naquela tarde, às 2h15, não ficou em casa. Ela decidiu sair, comprou um café numa lanchonete que nunca tinha entrado, sentou no banco do parque da cidade e ficou lá, com o copo esquentando as mãos, até as 3 passarem. Quando voltou, encontrou um bilhete embaixo da porta. Papel amarelado, dobrado ao meio, uma letra trêmula, tinta de azul desbotada, como de uma caneta que mal funciona. Ele não sabe que parou, sem assinatura. Ela então largou o bilhete na mesa. Foi tentar trabalhar. Releu a mesma frase do relatório 6 vezes sem absorver uma palavra. E às 7 da noite, bateram na porta. Era o Sr. Peterson. Dessa vez sem os gatos. Sem o sorriso de praxe. Parecia mais velho do que Victoria se lembrava. Victoria, posso entrar? Eles sentaram-se na sala. O Sr. Peterson olhou para o teto. Para o mesmo ponto que Victoria olhava todo dia às 2h15. Você ouve. Victoria sentiu. Há quanto tempo? Umas 2 semanas. O Sr. Peterson acenou devagar com a cabeça, como quem confirma um diagnóstico que já esperava. Eu ouço desde 1952. Victoria ficou em silêncio. Minha família foi uma das primeiras a morar aqui. Eu tinha 6 anos quando nos mudamos, e os passos já estavam lá. Do apartamento de cima? Victoria perguntou. Não só esse. Do meu, do lado, de cima, de baixo. Cada apartamento tem os seus. Victoria abriu a boca, mas o Sr. Peterson continuou sem pressa, como quem tenta algo que guardou tempo demais. Quando meu pai morreu, em 1978, eu continuei ouvindo os passos dele, às 6 da manhã, do quarto até a cozinha. Era quando ele levantava para fazer café. Depois ele se foi. O caminho ficou. Ele olhou para a Victoria. Minha mulher morreu em 1995. Toda noite, às 11, eu ouço os passos dela. Do sofá até o quarto. Era o último som que ela fazia antes de dormir. Isso não é possível, Victoria falou. Eu sei. Victoria olhou para as próprias mãos perguntando. E todo mundo ouve? Todo mundo que mora aqui tempo suficiente. Uns demoram mais, outros menos. Mas todo mundo acaba ouvindo. Sr. Peterson se levantou, caminhou até a janela. Do lado de fora, a rua estava deserta, do jeito que ruas de cidades pequenas ficam depois das 6. Você acha que vai parar quando o Sr. Oliveira morrer? Victoria não respondeu. Não vai, nunca para. Quando meu pai morreu, os passos continuaram. Quando minha mulher morreu, continuaram. O Sr. Peterson voltou para perto da porta falando. E um dia, Victoria, você também vai ter os seus passos. Alguém vai morar aqui depois de você. Vai ouvir, vai subir para perguntar. E vai ficar aqui, nessa sala, tentando entender. Por que você está me contando isso? Porque você perguntou. O Sr. Peterson abriu a porta. E porque é melhor saber. O prédio guarda coisas. Guarda os hábitos, guarda as pessoas. Mesmo depois que elas param. Mesmo depois que elas vão embora. Sr. Peterson saiu. E Victoria ficou sozinha na sala, com o barulho do trânsito distante e o silêncio do apartamento vazio, que não era exatamente silêncio, porque o piso rangia nos 3 pontos de sempre. E as paredes faziam aquele som de prédio velho se acomodando. E se ela prestasse atenção, bem no limite do que os ouvidos conseguem captar, havia uma outra coisa, um ritmo, fraco, antigo, vindo de algum lugar que não conseguia identificar. Depois de toda essa conversa, naquela noite, Victoria ficou acordada pensando no Sr. Oliveira, na cadeira de rodas, diante da janela, com os dedos apertando os apoios como se estivesse se segurando no mundo. O corpo dele estava parado, mas algo nele ainda caminhava, algo que não sabia parar, que repetia o único gesto que conhecia, como um relógio que continua marcando horas depois que todo mundo sai de casa. Victoria se perguntou, ele sabia? Em uma fresta ainda lucidamente danificada, o Sr. Oliveira percebia que ainda estava andando? Ou apenas sentia sem entender que alguma parte dele tinha ficado presa em 2014, fazendo o que o médico mandou, vestindo a camisa que a esposa comprou, percorrendo o corredor de um corpo que já não era o dele. Depois de uma semana, Victoria acordou às 5 da manhã, não pelo despertador, mas por um som. Não eram os passos de cima, vinham da cozinha. Ela levantou devagar. O corredor estava escuro. O piso rangia nos pontos de sempre. Parou na porta da cozinha, e a prensa francesa estava no fogão. Victoria olhou para o objeto. A prensa nunca ficava no fogão. Ela guardava no armário depois de cada uso, todo dia, e fazia isso há 5 anos. Ela verificou o armário e estava vazio. Voltou para o quarto, sentou na cama, tentou reconstruir a noite anterior. Ela lembrava que tinha jantado, lavado a louça e guardado a prensa no armário. Tinha certeza.
A sequência era automática, fazia parte do ritual. Mas a princesa estava no fogão, no lugar exato onde ela colocava toda manhã, às 7, quando começava a fazer o café. Victoria respirou fundo e disse a si mesma que estava sonolenta, que provavelmente tinha deixado ali sem perceber. Disse a si mesma que era isso, e voltou a dormir. 3 semanas depois da primeira vez que ouviu os passos, a enfermeira ligou. O Sr. Oliveira faleceu, hoje de manhã. Foi tranquilo. Victoria agradeceu e desligou. Às 2h15, Victoria ficou sentada na sala em silêncio, e os passos começaram. Eram idênticos, mesma cadência, mesmo peso, mesmo corredor, pra frente, pra trás. Como se nada tivesse mudado, como se nada pudesse mudar. Victoria subiu ao quinto. A filha do Sr. Oliveira estava no apartamento, enchendo caixas de papelão. E o lugar já tinha o ar vago de um espaço que está deixando de ser de alguém. Sinto muito, Victoria falou. E a filha assinou com a cabeça, olhos inchados. Obrigada. Ela olhou ao redor. Vou colocar para lugar. Você conhece alguém? Victoria olhou para o corredor, para o trecho de piso onde ninguém andava e onde alguém andava todo dia, sem falta, às 2h15. Há anos. E continuaria andando amanhã, e depois, e depois, e depois. Não, ela falou. E desceu para casa. Os passos continuavam lá em cima, e continuariam. O Sr. Patterson tinha razão. Mas não foi isso que assustou Victoria. O que a assustou foi o pensamento que veio depois, lento, inevitável, como uma rachadura se espalhando pela parede. Ela pensou na sua rotina. Acordar às 7, café, laptop, trabalho, almoço, trabalho, jantar, cama. Há 5 anos, todos os dias. Os mesmos passos, da cozinha para a mesa, da mesa para a cozinha. Os mesmos 3 pontos do piso rangendo sob seus pés. Sempre os mesmos. E ela se perguntou pela primeira vez há quanto tempo era realmente ela quem estava andando. Victoria olhou para as mãos, tentou se lembrar se tinha saído de casa ontem. Tinha? Ela lembrava do café, da tela do laptop, da luz da janela mudando ao longo do dia. Mas não lembrava de abrir a porta. Não lembrava de pisar na rua. As memórias estavam ali, mas desfocadas, como fotografias tiradas através de um vidro molhado. Levantou-se, foi até a cozinha. A prensa francesa estava no fogão. Ela não se lembrava de ter colocado ali. Voltou para a sala, sentou à mesa, abriu o laptop e o relatório corporativo estava na tela. Tinham 3 linhas, a mesma linha de sempre, a mesma linha que estava revisando há dias ou horas. Olhou para o relógio no canto da tela. Eram 7 da manhã. Olhou de novo, 7 da manhã. O piso rangiu, nos 3 pontos, na mesma ordem, como se alguém tivesse acabado de caminhar da cozinha até a mesa. Victoria tentou se levantar, mas o seu corpo já estava em movimento. Ou tinha se movido, ou ia se mover. Os tempos estavam embaralhados, dobrados, uns sobre os outros como páginas de um livro molhado. O apartamento estava igual. A prensa no fogão, o laptop na mesa, a luz cinzenta na janela. Tudo no lugar, tudo sempre no lugar. E embaixo no apartamento do 3º andar, uma inquilina nova largou a caixa que carregava e olhou para o teto. Passos. Passos de mulher, leves, mas constantes. Da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Toda a manhã, às 7 em ponto. 40 minutos. Sempre 40 minutos. Victoria Mitchell trabalha como revisora de texto freelancer há 5 anos. Mora sozinha no apartamento de 2 quartos. Acorda às 7 da manhã. Faz café na prensa francesa, senta-se à mesa. A rotina é previsível, mas é dela. Sempre será dela. Até que as paredes precisem se lembrar de alguém de novo. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. É isso e até o próximo vídeo.